Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao Bahia Meio Dia. Essas aí são imagens panorâmicas de Itabuna. Como você pode ver, o céu está parcialmente nublado. Existe, sim, previsão de pancadas ocasionais de chuva no decorrer do período. A temperatura, nesse momento, está bem agradável. Esse final de outono, 29 graus e a umidade relativa do ar em 65%. O Ministério Público da Bahia entrou com uma ação contra o município de Ilhéus e a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus. Esse é um assunto para Isabela Freitas. Olá, Isabela, cadê você? Bom, Isabela, bom dia. O que é que você tem desse assunto para a gente? Oi, Roger, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que já nos acompanham aqui no nosso Bahia Meio Dia. Olha só, o Ministério Público, desde a semana passada, entrou com uma ação civil pública pedindo o funcionamento total da maternidade Santa Helena, que é a única maternidade que atende o município de Ilhéus, que está funcionando até hoje de forma parcial por falta de alguns especialistas. Esse caso aí está para a Justiça resolver, que vai intimar tanto o município como também a Santa Casa de Ilhéus. Mais detalhes a gente traz daqui a pouquinho sobre essa situação. Isso interfere diretamente na vida das pessoas, Isabela. Tá bom, a gente já volta já com você. A gente também vai falar de enxaqueca. Tem muita gente que sofre da doença e acha que é apenas uma dor de cabeça. No Bahia Meio Dia de hoje, você vai saber como diferenciar e vai conhecer histórias de pessoas que tiveram que aprender a lidar com a doença que não tem cura. Quando ela vem, ela fica 2, 3 dias até mais, E eu não saio do quarto, eu fico realmente prostrada. Dor de cabeça intensa. E era uma coisa que a claridade incomodava, eu precisava ficar quieta num lugar. Olha, você prepara aí suas perguntas e manda pra gente pro nosso WhatsApp. O número anota é 999811374. Participe com a gente. A gente vai falar do Dia Mundial dos Oceanos. Olga Amaral. Olá, boa tarde, Olga. Roger, boa tarde a todos. Pois hoje é comemorado o Dia Mundial dos Oceanos e tem uma coisa bem especial aí, porque a partir de agora começa a contar a década dedicada à ciência, voltada completamente aí para a questão dos oceanos. Eu estou aqui em Ilhéus, 80 quilômetros de praia nós temos aqui. Tá essa brisa gostosa, porque oceano é isso, Roger. Já a gente tem informações, inclusive, com a oceanógrafa, que vai falar um pouquinho sobre essas metas a serem batidas ao longo dessa década. É com você. Legal. Essas e outras notícias, a partir de agora, na sua melhor companhia na hora do almoço. Seja muito bem-vindo e fique com a gente. Eu começo indo ao vivo até Ilhéus, conversar com Isabela Freitas sobre essa ação do Ministério Público contra o município e a Santa Casa de Ilhéus para que sejam retomados os atendimentos de pediatria e neonatologia na maternidade Santa Helena. Ô, Isabela, o problema é quando esse tipo de impasse começa a afetar a vida das pessoas e atrapalhar os atendimentos. E parece que foi isso que aconteceu, né? Oi, Roger, exatamente isso que aconteceu. Essa decisão do Ministério Público, ela foi provocada, a gente pode falar assim, depois que 2 mulheres não conseguiram ser atendidas na terça-feira da semana passada na maternidade Santa Helena. Com isso, no dia 1º, o Ministério Público entrou com uma ação civil pública solicitando que a Justiça entre com a liminar, solicitando o serviço total da maternidade. Isso porque a maternidade, de acordo com a direção, está funcionando parcialmente, por falta de alguns profissionais, e o profissional que está mais faltando nas escalas de plantão, segundo a direção, é da especialidade de pediatria, que é muito importante nesse processo do serviço da maternidade. Mas, de acordo com a direção, tanto anestesista como obstetra sempre está tendo lá, mas não está com a escala total de profissionais. Então, com essa solicitação do Ministério Público, através dessa ação, pede que tenha pelo menos na unidade para funcionar parcialmente, no mínimo, um pediatra, um obstetra e um anestesista
para que funcione e deu um prazo de até 72 horas para que a unidade possa enviar para a Justiça a escala de plantão. Esse prazo ainda não começou a ser cumprido, porque tanto a unidade da maternidade Santa Helena como o município, a Secretaria de Saúde do município, ainda não foram intimados. Então, esse prazo corrido de 72 horas começa a valer a partir do momento que eles receberem essa intimação. Mas ontem já teve uma reunião entre a direção da maternidade, secretaria, médicos e também teve participação do Ministério Público, mas por enquanto essa reunião, que foi virtual, ficou só no âmbito da conversa. De acordo com o que está acontecendo nessa situação, a direção alega que os médicos que estão em falta no hospital pararam as atividades por atraso nos pagamentos. Os profissionais estão com atraso nos salários de abril e também do mês de maio. O município alega que não houve pendências em relação a esses repasses financeiros, porque a Santa Casa diz que o atraso das verbas federais pelo município tem possibilitado esse pagamento aí para esses profissionais, principalmente os médicos. O município diz que essas pendências não existem, de acordo com o relatório do Ministério Público, porque os valores repassados em relação às verbas, do Ministério, é que reduziram de acordo com a produção da unidade hospitalar, que reduziu. Isso gerou também uma redução em relação aos repasses. Mas nessa reunião de ontem, a direção aí da Santa Casa informou que o município se prontificou a tanto ver uma possibilidade de fazer uma contratação temporária de profissionais que estão faltando para que a unidade possa funcionar. Isso só vai ser resolvido após essa notificação às duas instituições, como também se prontificou a fazer esse repasse dos pagamentos, mas isso ainda vai ter que passar pelo Conselho de Saúde do município em uma reunião ainda nessa semana, e ficou ainda aberto esse impasse, viu, para resolver, porque ficou muito na base do diálogo, viu, Roger? A gente vai ter que continuar acompanhando essa situação. É isso mesmo, Isabela, é aquela história, né? Bem feito o Ministério Público ter entrado aí pelo meio dessa situação, porque se um diz que pagou, outro diz que não recebeu, é preciso um mediador para acertar as contas, não é? Muito obrigado. A gente fala agora da enxaqueca, doença crônica que impede muitas pessoas de realizarem atividades simples do dia a dia. O problema é que muita gente não sabe que sofre da doença e confunde com dor de cabeça. Eu converso agora com o neurologista Alessandro Garcia. Olá, doutor, muito bom dia e obrigado por atender o Bahia Meio Dia. Melhor dizendo, boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Bom, doutor Alessandro, a gente já começa falando sobre essa confusão, digamos assim, né? Por falta de informação e a pessoa não sabe se o que está tendo de fato é uma simples dor de cabeça ou se é enxaqueca. O que é que diferencia uma da outra? Bom, a enxaqueca é um tipo de dor de cabeça. Nós temos hoje em dia mais de 300 tipos de dores de cabeça. Enxaqueca é uma doença muito prevalente, uma das mais frequentes na população mundial. A estimativa é que nós temos hoje em torno de 1 bilhão de pessoas no mundo com enxaqueca. Então é uma doença muito prevalente, muito frequente e ela causa grande transtorno para quem tem. Tem cura, doutor? Não tem cura. É uma doença genética, habitualmente genética. Mais de 70% dos casos tem história familiar, mas tem controle. Hoje nós temos algumas medicações que é possível controlar esse problema. Bom, doutor, eu estou aqui com o senhor, mas as pessoas que estão nos assistindo, elas podem participar também. Você aí pode ligar para mandar a sua pergunta pelo nosso WhatsApp, é o 99981-1374, está aparecendo aí na sua tela. E você também participar desse Bahia Meio Dia com a gente, com perguntas aqui sobre enxaqueca para o doutor Alessandro Garcia. Bom, doutor, vou pedir só uma pausa aqui para a gente conferir duas histórias aqui, rapidinho. Nós vamos conhecer agora a Doralice e a Natasha. Elas sofrem de enxaqueca. A gente viu aí que a doença não tem cura, mas elas buscaram tratamento e outras alternativas para amenizar os sintomas da enxaqueca no dia a dia. Vamos ver. Essa é a rotina de Doralice. Todos os dias ela toma medicamentos para evitar crises de enxaqueca e amenizar os sintomas. Ela recebeu o diagnóstico há cerca de 30 anos e de lá para cá tenta conviver com a doença. Só com 15 anos foi que eu fui orientada a procurar um neuro.
E foi aí que eu fui diagnosticada com a enxaqueca. Quando ela vem, ela fica 2, 3 dias até mais, né? E eu não saio do quarto, eu fico realmente prostrada, porque dói demais. Para quem tem enxaqueca, a claridade incomoda muito. Então, fico no quarto, trancada no escuro, não consigo me alimentar. Hoje, com essa medicação, que eu já faço uso há uns 20 anos, eu consigo, assim, que as crises, ela vêm em períodos mais espaçados e com menor intensidade. Além da medicação, Doralice conseguiu reduzir as crises de enxaqueca com mudanças na alimentação e sessões de fisioterapia e acupuntura. Também cortei muita coisa, porque fritura, refrigerante, perfume, né, forte. Então, assim, como eu já entendo o que pode me provocar uma crise, eu procuro evitar. Eu faço fisioterapia, e a fisioterapeuta ela trabalha alguns pontos também para enxaqueca. Eu faço acupuntura, que também ajuda muito no tratamento, né? Então, eu vou buscando, né? Porque é difícil. Só quem tem mesmo que sabe como é difícil conviver com a enxaqueca, porque é uma doença que te joga na cama. Natasha também sofre com crises de enxaqueca. As primeiras surgiram quando ela tinha pouco mais de 20 anos. Dor de cabeça intensa. E era uma coisa que a claridade incomodava, eu precisava ficar quieta num lugar, os meus pensamentos incomodavam. Como Natasha não gosta de tomar medicamentos, ao longo dos anos, descobriu que através de uma rotina com hábitos saudáveis, era possível reduzir as crises e conviver bem com a doença. Por isso, a bicicleta passou a ser uma aliada. A atividade física, para mim, é primordial, é fundamental. Então, e atividade que exija bastante de cardio, né? Então, dar uma pedalada, caminhar um pouco mais forte. Convivo hoje com algumas crises de enxaqueca, mas de maneira mais esparsa. Então, eu sempre busco opções alternativas, né, para tentar pelo menos amenizar. Ok, vamos voltar à entrevista com o doutor Alessandro aqui. Cadê o doutor Alessandro? Vamos colocar ele de novo aqui no monitor. Bom, doutor, a gente viu aí na matéria as nossas entrevistadas falando que elas buscaram alternativas para o tratamento, além dos remédios, mudança nos hábitos de vida. E o senhor, na sua última resposta, falou que pode haver também algumas interferências genéticas. Como é que é feito o tratamento? É muito personalizado? O senhor faz uma avaliação muito específica da enxaqueca naquele indivíduo? Sim. Foi interessante o relato dessas duas pacientes, porque é exatamente isso que a gente vê no dia a dia. É uma doença limitante, que incomoda, e existem estudos mostrando que o prejuízo anual só nos Estados Unidos, por causa da enxaqueca, é em torno de 17 bilhões de dólares. Então, por aí vocês têm uma noção que é uma doença muito incapacitante e causa muito prejuízo, tanto para o paciente como economicamente falando. Com relação ao tratamento, existem dois tipos de tratamento. Tratamento medicamentoso e mudança de estilo de vida, como nós ouvimos no segundo relato da paciente. Então, temos critérios para tratar a enxaqueca. Se o paciente tem enxaqueca, crise de enxaqueca de forma muito recorrente, de forma muito frequente, nós temos remédios hoje em dia que a gente trata de forma profilática para evitar que o paciente tenha tantas crises assim que atrapalhe muito a sua vida. Associado a isso, nós orientamos os pacientes a ter uma dieta balanceada, evitar privação de sono, ou seja, evitar dormir pouco, ter uma alimentação saudável, evitar abuso de substâncias como álcool, ok? Diminuir a situação do estresse, se isso for possível, né? Porque o estresse é um dos principais fatores de desencadeamento de crise. Então é esse o contexto que a gente avalia o paciente e trata, como você falou, cada um de forma apropriada, porque as medicações que nós temos para evitar as crises são medicações que são usadas para outras patologias, e a gente tenta sempre associar uma segunda patologia que o paciente tenha, que é a comorbidade, para fazer um bom uso dessas medicações. Doutor, a Suzy de Ilhéus, ela diz que está tendo dor de cabeça há um mês. Se isso pode ser enxaqueca?
Olha, a enxaqueca é uma doença muito bem caracterizada. A enxaqueca é uma doença que inicialmente ela surge na adolescência, início da idade adulta. E para a gente afirmar que o paciente tem enxaqueca, ele tem que ter pelo menos 5 episódios de crise compatível com a característica de enxaqueca, que são cefaleia, ou seja, dor de cabeça muito forte, com náusea, com vômito, habitualmente limitante. Qualquer esforço físico piora a situação, piora a dor, então o paciente comumente procura na sua casa um ambiente silencioso, escuro, habitualmente vai para o quarto tentar descansar, porque qualquer ruído pode piorar a dor de cabeça. Então é difícil dizer. Se ela começou com a dor de cabeça há um mês, ela tem que ter pelo menos 5 crises semelhantes à enxaqueca para a gente falar que é enxaqueca. E pelo tempo curto, acredito que não seja, mas tem que ser avaliada por um médico para saber exatamente o que está acontecendo. Juliene de Maraú, ela disse se existe a enxaqueca alcoólica. Não. O que existe é que o álcool é um fator que desencadeia a crise de enxaqueca, né? Como eu tinha dito anteriormente, mudanças do hábito de estilo de vida, ter alimentação saudável, fazer atividade física e evitar algumas substâncias como o álcool ajuda a diminuir o impacto dessa patologia na vida do paciente. E Neildes aqui de Itabuna pergunta se criança tem enxaqueca. Sim. A criança pode ter enxaqueca pode iniciar na infância. E, inclusive, tem um detalhe curioso: a enxaqueca pode não ter dor de cabeça exclusivamente na criança. A criança pode ter episódios recorrentes de náusea e vômito sem dor de cabeça. Isso pode acontecer, mas pode começar também na enxaqueca. Olha, Clodoaldo de Ilhéus, ele pergunta o seguinte: ele diz que a mulher dele tem dor de cabeça toda vez que toma anticoncepcional. Se isso pode ser dor de cabeça ou pode ser enxaqueca? Olha, o anticoncepcional, o uso de pílula pode contribuir ou pode piorar a enxaqueca. Isso é descrito. Então, se a paciente tem uma enxaqueca e se ela estiver mais ou menos controlada, está bem, vivendo relativamente bem, e começa a fazer o uso da pílula, do anticoncepcional e eventualmente começa a ter uma dor de cabeça, aumentar suas crises de enxaqueca, essa medicação tem que ser avaliada e provavelmente substituída por outra marca ou outra substância. Doutor, Maria de Ilhéus pergunta se algumas combinações de alimentos podem desencadear a enxaqueca. Olha, pode sim, esse é um tema até controverso, muito... No passado, tinha uma tendência de proibir os pacientes com enxaqueca para vários alimentos. Chocolate, café, tudo isso era proibido. Hoje em dia, a tendência atual é a gente não proibir o uso de nenhuma substância, de nenhum alimento. E o paciente, ao longo da vida, ele vai, eventualmente, se ele tiver alguma substância, algum alimento que desencadeie crise, ele vai descobrir ao longo do tempo. Então, por exemplo, todas as vezes que eu tomar café, logo depois eu tenho uma crise, ou no mesmo dia ou no dia seguinte, se eu perceber isso, provavelmente a enxaqueca está sendo desencadeada pelo uso de café. Mas, habitualmente, nós não proibimos nenhuma alimentação, a gente orienta o paciente a ter alimentação saudável e se ele notar que alguma alimentação específica está piorando as suas crises de enxaqueca, aí sim a alimentação pode ser o fator desencadeante. A Ana de Gongogi, ela diz o seguinte, que toda vez que ela está perto de menstruar ou no período menstrual, a dor de cabeça dela é muito forte, se isso é enxaqueca. Pode ser enxaqueca sim, porque nós sabemos que a menstruação, o período menstrual é um dos principais fatores desencadeantes de crise em mulher. Então, a gente vê isso muito no dia a dia no consultório de pacientes que têm pelo menos uma crise por mês e geralmente a crise está relacionada ao período menstrual. Isso pode acontecer e pode ser enxaqueca. Temos uma pergunta também de Ilhéus, a Thelma, que é professora, ela diz o seguinte, que toda vez que ela está perto de uma claridade e ela agora trabalhando muito no computador, isso está acontecendo com frequência, a dor de cabeça dela é muito forte, que ela acaba precisando fugir da luz porque está aumentando muito a frequência das dores de cabeça dela. Isso pode ser enxaqueca? Pode ser um fator desencadeante a iluminação excessiva. Tanto é que o paciente, quando tem a crise,
ele tem uma irritação, ele tem uma incapacidade de ficar na claridade e ambiente muito barulhento. Então essa situação de um ambiente muito claro pode desencadear crise de enxaqueca, sim. É possível. A Maria de Itamaraju está fazendo uma pergunta, já recebemos essas perguntas também de outras pessoas, doutor. O tempo que a pessoa passa com dor de cabeça, ela disse que a filha dela tem dor de cabeça há uma semana. O tempo em si determina estar ou não com enxaqueca? Sim, a enxaqueca é uma doença que classicamente dura em torno de 1 a 3 dias. É a classificação internacional, para a gente dizer que o paciente tem enxaqueca, ela tem que ter uma crise que dure pelo menos entre 4 a 72 horas, tá? Crise intensa. É muito comum a pessoa ter uma crise de enxaqueca que dure 1, 2, 3 dias a forma intensa e posteriormente ele fica como se fosse uma certa ressaca, aquele dolorimento que pode durar mais alguns dias até desaparecer. Mas o padrão de tempo de dor de cabeça é definido como um dos critérios de enxaqueca. Doutor, a gente percebe que quando o senhor inclusive, acho que foi o comentário da primeira paciente. Isso mesmo. Doutor, a gente percebe que no conjunto das suas respostas, o senhor trabalha muito com os hábitos de vida da pessoa e que a pessoa precisa se conhecer bem, né? Tem gente que, por exemplo, diz que quando tem gente querendo fazer dieta e durante o período de dieta sente muita dor de cabeça. Isso tudo pode desencadear a enxaqueca, doutor? Não é que pode desencadear a enxaqueca, mas se o paciente tiver enxaqueca e ele tiver uma privação, ou seja, ficar muito tempo sem se alimentar, ou se não se alimentar de forma adequada, ele pode desencadear crise. Porque, na verdade, é o seguinte, os principais fatores que desencadeiam crise em quem tem enxaqueca é má alimentação, não dormir de forma adequada, uso de substâncias como álcool, ok? Estresse, ficar muito preocupado, muito estressado por algum problema, isso pode desencadear crise. E nas mulheres, a questão da menstruação, o período menstrual. Eliane aqui de Itabuna, ela pergunta quais são os principais sintomas da enxaqueca, além da dor de cabeça, claro. Olha, a enxaqueca é uma doença caracterizada por uma dor de cabeça muito forte, pulsátil, geralmente de um lado do crânio, ou lado direito ou lado esquerdo. Posteriormente ela pode generalizar, ou seja, acometer a cabeça toda, e é comum ser associado com náuseas, muitas vezes vômitos, incapacidade de ficar em ambiente claro, que a gente dá o nome de fotofobia, e incapacidade de ambiente onde tenha muito barulho, que a gente dá o nome de fonofobia. Ou seja, o paciente que tem crise de enxaqueca, se ele estiver em casa, ele procura ficar no quarto escuro, silencioso, até passar a crise. Esse é o padrão típico da enxaqueca. Ô, doutor, a gente está sentindo aí que as pessoas participando bastante, estão perguntando bastante, e isso aí a gente percebe que, como o senhor disse, é uma doença que, além de incapacitante, ela está largamente difundida no meio das pessoas e está tão comum que muita gente nem comenta às vezes. Quando a gente abre um espaço como esse, elas acabam se mostrando e querendo saber e querendo se conhecer melhor. Mas é importante, né, doutor, a pessoa evitar estar tomando medicamentos em excesso para controlar as crises, e é melhor procurar o especialista, né? É isso aí, olha, você falou uma coisa muito importante, inclusive eu agradeço o convite para esclarecer a população, porque a enxaqueca é uma doença muito prevalente, muitos pacientes têm enxaqueca, não sabem que tem enxaqueca. A estimativa, como eu já comentei anteriormente, 1 bilhão de pessoas no mundo tem enxaqueca. Cerca de 1/4 desses pacientes precisam de tratamento profilático, ou seja, precisam tomar remédio todos os dias para evitar que tenha crise, porque eles têm muitas crises. Isso causa um impacto econômico com o paciente muito grande. Então é muito importante a gente estar esclarecendo para a população. Com relação ao uso de remédio, é muito importante que o paciente com enxaqueca procure um atendimento médico especializado, porque se o paciente começar a se automedicar, ou seja, formar e ficar em abuso de analgésico, ele pode desenvolver uma dor de cabeça contínua, que é a cefaleia por abuso de analgésico. E isso é muito problemático, a gente vê muito isso no dia a dia com os pacientes com enxaqueca. Ok, doutor Alessandro Garcia, neurologista, muito obrigado pela entrevista e por essa sua participação aqui no Bahia Meio Dia. Muito obrigado.
Muito obrigado, eu que agradeço. Boa tarde a todos. Bom, o Bahia Meio Dia vai para um rápido intervalo e na volta a gente fala de violência urbana. Uma agente de saúde foi baleada quando chegava para trabalhar em Teixeira de Freitas. Ela teve que passar por cirurgia. Já já a gente traz os detalhes. Agora são 12 horas 26 minutos. O BMD está de volta para falar do caso da agente de saúde de Teixeira de Freitas, que foi baleada hoje de manhã. Kátia Petersen tem as informações. Boa tarde, Kátia. Olá, Roger. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos assistem. Olha, esse caso aconteceu pouco antes das 7 horas da manhã no bairro Colina Verde, aqui em Teixeira de Freitas. A agente de saúde de 50 anos estava se deslocando para o trabalho. Segundo testemunhas, ela teria sido abordada por bandidos em um carro que tentaram assaltá-la e a servidora pública acabou reagindo e recebeu alguns tiros. Esses disparos atingiram o braço e o pulmão da agente de saúde, que conseguiu chegar até o posto do bairro Colina Verde, onde ela trabalha, e acabou recebendo os primeiros socorros pela equipe de trabalho da unidade e em seguida foi levada pelos próprios colegas em um carro particular para o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas. Segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura, a servidora pública passou por cirurgia e está bem. A Polícia Militar segue apurando essa situação que, a princípio, está sendo tratada como uma tentativa de roubo, mas até o momento ninguém foi preso. Roger, é com você. Falou, Kátia. Quanta violência, hein? A unidade de saúde não funcionou pela manhã e à tarde vai permanecer fechada. Olha só essa imagem. Esse vídeo mostra o momento em que um curto-circuito aconteceu num poste na Rua Israel, no bairro Vila Nália, aqui em Itabuna. Segundo o Corpo de Bombeiros, quando chegou ao local, a equipe encontrou fios de alta tensão caídos no chão e um pequeno incêndio. O fogo foi controlado e ninguém se feriu. A Coelba também esteve na Rua Israel para desligar o sistema e fazer os reparos. A Coelba disse que a energia já foi restabelecida na Rua Israel, mas não informou o que causou o acidente. Agora vamos conversar ao vivo com a repórter Thaisa Moura, que tem as informações sobre a apreensão de armas e drogas em Porto Seguro. Thaisa, a polícia disse que foi recebida a tiros nessa localidade, na mesma localidade em que ela encontrou essas drogas e armas? É isso mesmo, viu, Roger? Boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Esse tiroteio aconteceu ontem à tarde, ali no projeto Mangabeira, que fica na zona rural de Porto Seguro, bem perto do anel viário. De acordo com a polícia, os policiais estavam fazendo rondas de rotina ali naquela área, quando de repente foram recebidos a tiros. Eles revidaram o ataque, ninguém ficou ferido. Mas no local onde esses criminosos estavam, a polícia apreendeu 4 quilos de cocaína, 2 fuzis de grosso calibre, um 7,62 milímetros e um 5,56 milímetros, 143 munições, 4 carregadores, 4 quilos de cocaína, um liquidificador usado aí para refinar a droga, 4 celulares e um caderno com anotações do tráfico. Esses bandidos fugiram e ninguém foi preso. No mesmo momento, aconteceu também uma outra operação ali no Complexo Frei Calixto, no Baianão, onde foi presa uma pessoa e foi apreendida uma pistola Bersa 9mm com 10 munições. Essa pessoa apreendida foi conduzida para a 1ª Delegacia Territorial de Porto Seguro e vai responder por porte ilegal de armas. Quem tiver como denunciar qualquer tipo de crime ou a localização desses bandidos que trocaram tiros com a polícia ali no projeto Mangabeira, é só mandar mensagem de forma anônima para o WhatsApp 73998718041. É com você no estúdio, Roger. Thaisa, não são só armas de grosso calibre, como são armas modernas, né? Muito perigoso aí isso aí, tem que investigar mesmo. Obrigado, Thaisa. No próximo bloco, o Bahia Meio Dia abre espaço para falar de meio ambiente, porque precisamos pensar todos os dias em pequenos passos para ajudar a preservar os oceanos. Agora são 12 horas 33 minutos, o intervalo é rapidinho, a gente volta já.
O BMD fala agora da prorrogação das medidas restritivas em municípios da Chapada Diamantina, Oeste, Irecê, Jacobina, Sudoeste e Extremo Sul. Thaisa Moura está de volta com essas informações sobre essas restrições. Olá, Thaisa. Pois é, viu, Roger? De acordo com o que foi mostrado hoje no Diário Oficial do Estado, esse toque de recolher anunciado na semana passada vai ser mantido. E o que diz esse decreto? Ele diz, por exemplo, que as pessoas não podem circular nas ruas de 9 da noite até as 5 horas da manhã. Isso em todo o Estado. Porém, nos municípios da região da Chapada Diamantina, do Oeste, da região de Irecê, da região de Jacobina, do Sudoeste e também do Extremo Sul, esse toque de recolher ele vai começar um pouco mais cedo, vai começar às 8 horas da noite e vai até às 5 horas da manhã. Isso porque as taxas de ocupação dos leitos de UTI nessas regiões é superior aos 75%. Quando em uma dessas regiões a taxa de ocupação for inferior a esses 75% por 5 dias consecutivos, esse toque de recolher ele pode ser aí diminuído, pode ser das 10 da noite até as 5 horas da manhã. Paralelamente a essa questão do toque de recolher, o governador também proibiu a venda de bebidas alcoólicas das 18 horas do dia 11 até as 5 horas da manhã do dia 14 de junho. A gente sabe que aqui na região do Extremo Sul, algumas cidades, elas decretam o próprio toque de recolher. Então é capaz de que até o final do dia, as prefeituras de Eunápolis, Porto Seguro e também de Teixeira de Freitas digam aí se vão seguir o decreto estadual ou se vão decretar aí novos horários próprios para esse toque de recolher. A gente lembra que a taxa de ocupação dos leitos de UTI em Porto Seguro, hoje, de acordo com a prefeitura, é de 85% de ocupação dos leitos de UTI e 100% dos leitos clínicos. Na rede privada também está esse caso bem crítico. Em Eunápolis já são 166 mortes. Por lá também a ocupação dos leitos de UTI está variando entre 85% e 90%. E na rede privada também tem 100% de ocupação dos leitos de UTI. Roger, é com você aí no estúdio. A gente já tem recebido vários alertas de uma possível terceira onda está se aproximando, que já atingiu algumas regiões do estado, como você citou, e que pode chegar inclusive aqui no sul do estado, porque a semana começou com Itabuna com 100% de leitos de UTI ocupados aqui também, que já é comum lá no Extremo Sul, Muito obrigado, Thaisa, pelas informações. Vamos mudar de assunto agora, dar uma circulada por outros destaques. Cerca de 240 quilos de carne bovina foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal na BR-101 em Eunápolis. Segundo a PRF, a carne estava numa caminhonete sem refrigeração adequada. O motorista de 38 anos não apresentou documentação de origem animal nem de inspeção sanitária e disse à polícia que a carne seria para consumo próprio. Ele vai responder por crime de ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo. A ADAB, a Agência de Defesa Agropecuária da Bahia, foi acionada para levar a carne apreendida para um aterro sanitário. Faz muito tempo que esse tipo de transporte não pode. Antigamente era comum, gente? Mas isso agora não pode, muito tempo que já não pode mais. Agora eu falo para os estudantes da região que estão querendo fazer um curso técnico. O IF Baiano, que é o Instituto Federal Baiano, abriu inscrições do processo seletivo para cursos técnicos de nível médio. Ao todo, estão sendo oferecidas 7.320 vagas em curso nas modalidades integrada e subsequente ao ensino médio, além de cursos de educação à distância. Aqui na região tem vagas para as unidades do IF Baiano de Uruçuca e Teixeira de Freitas. As inscrições são gratuitas e vão até o dia 9 de julho. Em nosso site na internet, mais informações e o link para você aí fazer a inscrição, g1.com.br/Bahia. Hoje é o Dia Mundial, sabe do quê? Pois é, dos oceanos. Uma data importante para a gente refletir sobre a importância dos oceanos em nossas vidas e na vida de todas as espécies. E para falar sobre esse assunto que a gente vai a Ilhéus falar com a repórter Olga Amaral, que está aí diante dessa maravilha que Ilhéus tem, que é esse mar lindão, nessa areia branquinha. Isso aí que você está é onde? É perto da Nova Brasília, já perto do Morro de Pernambuco, Olga?
Oi, Roger. Boa tarde a todos novamente. Isso mesmo, eu estou aqui na praia do Miache, na zona sul da cidade, bem pertinho do Morro do Pernambuco, sim. Ilhéus tem essa característica, né, de areia bem fininha, branquinha, 80 quilômetros de praia. É o maior litoral em termos de município aqui do estado. É um orgulho enorme a gente falar sobre os oceanos aqui, justamente por essa questão, e tem mesmo que ter mais consciência. Esse ano a gente comemora de uma forma diferente o Dia Mundial dos Oceanos, porque a partir de agora está contando a década especial para os oceanos, e é sobre esse assunto que eu converso com a oceanógrafa Mariana Thévenard. Muito obrigada pela sua presença aqui, Mariana. Então, é muito importante que a gente pense, que tenha esse foco realmente aí para os oceanos. Exato. Eu que agradeço poder falar aqui do oceano, que é tão importante para a gente, para todos nós. Esse Dia Mundial do Oceano é um dia especial, porque é o primeiro dia do oceano da década da ciência oceânica, que é a década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável, proclamada pela Unesco e todos os países membros, inclusive o Brasil, e que busca a ciência que a gente quer para o oceano que a gente precisa. E a gente precisa muito do oceano. Inclusive, tem metas a serem batidas ao longo dessa década, né? O mar limpo, enfim, tem alguns pontos. Sim, são 7 resultados esperados principais ao longo desses 10 anos. Um oceano limpo, um oceano previsível, um oceano seguro e um oceano conhecido e valorizado por todos. E por isso também é tão importante da gente falar do oceano, para que ele seja amplamente conhecido e valorizado. Mariana, só um pouquinho que Roger tem uma pergunta lá no estúdio. Manda ver aí, Roger. A gente fala muito do lixo que as pessoas jogam e vão parar nos oceanos, e isso é muito visível, isso é muito claro, né, Olga? Mas tem algumas coisas que não são visíveis, não são muito claras para as pessoas em geral e que afetam a vida marinha. Eu queria que a Mariana falasse um pouco da temperatura dos mares, que tem subido e preocupado muito os biólogos. Certo. Mariana, Roger pergunta com relação à questão da temperatura dos oceanos, porque muito a gente fala do lixo que a gente vê nas praias, há uma preocupação com esse lixo, o que é palpável, né? Só que com relação à temperatura, o oceano ele está ficando mais quente. Exato. A mudança climática, né, a crise climática é uma das principais ameaças ao oceano e tem esse problema dela não ser tão visível quanto o lixo na praia, que a gente olha na praia, a gente vê, incomoda muita gente. A crise climática não tem esse impacto, especialmente aqui, que a gente ainda não está sentindo assim os impactos de uma forma tão direta, mas o oceano ele está aquecendo. O aquecimento do oceano faz ele subir o nível do oceano, que aumenta os problemas de erosão costeira, por exemplo, que a gente já tem muito aqui em Ilhéus. Além também da acidificação do oceano, que é um outro processo que também é muito grave, entre outros tantos. A gente está com um pouquinho de tempo curto, Mariana, só que só para fechar a questão do mapeamento que foi feito por conta do óleo, gente. A gente sofreu muito com a chegada do óleo em 2019 e você está fazendo parte, inclusive, do grupo que estuda essa questão. Exato, tem todo um grupo de trabalho sobre o derrame de óleo, né, dentro da UFBA, dentro do INCT Ambitropic, e que construiu recentemente um mapa com todas as fotos que foram tiradas pelas pessoas, essa iniciativa que partiu das pessoas do monitoramento da praia, e ficou muito legal o trabalho do mapa do óleo, que está disponível na internet para quem quiser procurar. E também saber mais informações tanto sobre isso, tanto sobre essa importância toda do oceano e da gente manter ele saudável, para ele continuar oferecendo os benefícios que ele oferece para a gente, por ser tão enorme, por ser único, por oferecer oxigênio, por regular a temperatura do clima da Terra, comida, trabalho, transporte. É muito importante falar do oceano e é muito importante que a gente preserve ele. Isso mesmo. Muito obrigada pelas suas informações, viu, Mariana? Roger, é isso aí, ainda mais que Ilhéus se preocupa bastante, tem muita gente engajada aí, tem um grupo Amigos da Praia, é com você. Valeu, muito obrigado, e a gente vai continuar falando sobre esse assunto, Olga. A gente sabe, ainda falta muita conscientização quando o assunto é preservação dos oceanos. Ações humanas, infelizmente, têm interferido muito no ambiente marinho. A exemplo de casos de encalhe de animais em nosso litoral. O Projeto Amar faz esse monitoramento. E sobre isso nós conversamos agora com o pessoal lá do projeto. Estamos aqui com o Wellington Laudano e com a
a Estela, né? A Estela, vocês dois têm tido muito trabalho, né? Porque a gente vem sempre mostrando aí animais encalhados, animais que precisam ser socorridos e também tem todo o trabalho de tratamento desses animais para devolvê-los à vida marinha de forma segura, né? Muito boa tarde e parabéns por esse trabalho que a gente vem fazendo essa parceria já há algum tempo, né, galera? Boa tarde, hoje aí todo mundo aí. A gente do Projeto Amar agradece mais uma vez a oportunidade de estar aqui hoje, nesse dia tão importante, né, que é o Dia dos Oceanos, falando um pouquinho, né, sobre como é importante a gente olhar de uma forma diferente para os nossos oceanos, tentar, como você falou no início da sua fala, né, trazê-los para o nosso dia a dia, enxergar como a gente pode contribuir da melhor forma possível para a conservação dos oceanos. E o Projeto Amar, durante todo o ano, desenvolve inúmeras ações, tanto de sensibilização ambiental, de popularização da ciência, de coleta de dados, né, biológicos, do monitoramento das praias, tanto em relação a encalhos, animais que chegam encalhados, quanto em relação aos ninhos de tartaruga marinha, também que aparecem, que ocorrem aqui na nossa região. Estela, deixa eu perguntar também para o Wellington, que ele é o veterinário do projeto, não é, Wellington? Como é que vocês têm tratado os animais? Vocês têm um espaço aqui na região onde vocês possam estar recolhendo os animais que chegam com alguma agressão, que chegam com algum ferimento, para poder devolvê-los ao mar? Ou vocês ainda trabalham com instituições parceiras para poder desenvolver esse trabalho? Boa tarde a todos, boa tarde, Roger, pessoal da TV Santa Cruz, obrigado pelo convite e pelo reconhecimento e ao nosso trabalho. Então, o Projeto Amar atua de forma voluntária, a gente não tem uma base, a gente atua nos primeiros socorros, na estabilização clínica dos animais marinhos em praia, e aí a gente aciona os parceiros para resgate e os parceiros, quando é necessário, que o animal seja deslocado para um recinto. Então, mas a gente tem atuado na estabilização clínica desses animais. Estela, vocês têm já sentido que a população tem desenvolvido uma parceria com vocês? Quer dizer, o pessoal já procura vocês, já entra em contato, vocês ao longo do tempo começou a perceber assim que as pessoas estão se aproximando do projeto? Com certeza. Todos os anos, assim, o projeto vem já fazendo várias ações, tanto físicas quanto por meios virtuais, e a participação da mídia, né, de vocês da TV, divulgando sempre as atividades, o que fazer se a pessoa encontrar um animal marinho, para onde acionar, né? Então isso ajuda muito na coleta de informações, né, para o projeto saber onde é que está ocorrendo, ter acesso a informações de animais em áreas onde a gente naquele momento não estava presente. Isso tem facilitado muito tanto a questão de catalogação das ocorrências, quanto também o envolvimento e a sensibilização da comunidade sobre aquele assunto, né? De saber que existem tartarugas aqui na nossa região, que muita gente antes do projeto começar a atuar de forma mais visível, né? Porque as ações já ocorrem antes mesmo da instituição ser instituição. Mas com isso trouxe mais visibilidade para as pessoas saberem que tem aqui baleias na nossa região, que tem golfinhos chegando que moram aqui na nossa região, né? Os botos cinza, que são mais comuns. Tem as tartarugas desovando, tem tartarugas se alimentando e vivendo aqui na nossa costa. E também chegam algumas aves, né, marinhas aqui no nosso litoral. Então, a pessoa saber que ocorre, que tem aquela biodiversidade, ter a preocupação com isso, é muito importante na transformação até dos seus hábitos e das pessoas, e de passar essa informação adiante, principalmente com as crianças. Ok. Pessoal, muito obrigado e parabéns, e que as plataformas de vocês, os projetos de vocês continuem avançando e contem sempre com a gente, hein? Obrigada. Eu queria convidar todo mundo para ver no site do Projeto Amar e o Instagram, que é @projeto.amar.ba. A gente está desenvolvendo durante todo o mês de junho inúmeras atividades, inúmeros eventos, né? Inclusive tem um concurso Eu e o Oceano, voltado para crianças. Hoje fizemos o lançamento de um e-book também gratuito, que pode baixar lá no nosso site, que é justamente para tentar passar o máximo possível, né? Esse amor pelos oceanos, porque as pessoas se apropriem, né, dos nossos oceanos. Legal. No sentido positivo. Valeu, Estela, valeu, Wellington, muito obrigado. Se deixasse aqui, a gente fica a tarde toda. Valeu, muito obrigado. A gente fica a tarde toda mesmo, obrigado. Valeu. Gente, olha, uma última notícia. Estão presas
as 2 pessoas envolvidas no atropelamento do garotinho Enzo Gabriel, de 4 anos, em Pau-Brasil. O caso foi quinta-feira da semana passada. Segundo a Polícia Civil, Teiana Gomes de Freitas Patachó, de 18 anos, e Renato Santos Rocha, de 28 anos, se apresentaram à polícia hoje pela manhã na delegacia de Camaquã. A polícia disse que eles vão responder por homicídio doloso. Eles serão trazidos para Itabuna ainda hoje. Para você aí de casa, muito obrigado pela sua companhia. Olha, gente, tem mais notícias da nossa região logo mais no BATV. Lembrando que o BATV hoje começa mais cedo, 20 para as 7, tá bom? Agora você confere as notícias do esporte com o Globo Esporte Bahia. Até lá. Bahia Meio-Dia. Oferecimento Curso Galileu, líder em aprovação. E aniversário Cipolate. Compre, concorra. A vacinação é uma dose de esperança. Um gesto que salva vidas. Por isso, faça a sua parte. Vacine-se.